por gentileza. Livro de Lucas, Natan, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 8, o mesmo texto da leitura introdutória, até o versículo 14, não é isso? Que diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia naquela mesma comarca, bota na atualizada por gentileza, meu filho. Ora, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta a faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, um coral de anjos louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Então, puder acender a luz aqui para mim, eu te agradeço. Senhor, muito obrigado por esse momento, o momento da palavra. Muito obrigado, meu Pai, por esse culto, podemos estar aqui para te louvar e celebrar o verdadeiro sentido de Natal. Muito obrigado pelo sorteio, pelos presentes para as nossas crianças, pelo sorteio da bike. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor nos tem feito e nos tem dado. Te pedimos que agora, uma vez mais, continues a falar conosco através desta feita da ministração da Tua Palavra, e que a Tua Palavra nos pegue e nos acerte. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza. Bom, queridos, eu gostaria de falar nesta noite sobre o Cristo do céu ou Papai Noel. Qual o verdadeiro sentido do Natal? Eu não quero entrar em assuntos teológicos, bibliológicos e também não muito históricos, né? Sobre a questão do dia 25 de dezembro. Eu acho que as informações que estão aí, e nós sabemos muito. Aliás, dizem que um menino hoje de 8 anos tem mais informação, eu digo mais informações, não é conhecimento, do que tinha os imperadores do Império Romano, os Césares. E é verdade. Então sabemos que o Natal, ou que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, sabemos quando e por que foi colocada essa data, mas é a data que temos, que simboliza o Natal, e nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Aliás, Natal vem de nascimento, e portanto o verdadeiro sentido de Natal é que Cristo nasceu. É o nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Mas como o mundo, a mídia, a massa e a moda gostam de apagar a figura de Cristo, criaram e colocaram no meio do Natal o Papai Noel. Assim como a Páscoa, tentaram tirar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tentaram tirar a cruz, né? E colocaram um coelho, e colocaram ovos de Páscoa, e colocaram o chocolate. Tiraram o sangue,
de Cristo, colocaram o chocolate dos homens. E no Natal não é diferente. Tentam apagar a imagem do verdadeiro sentido do Natal para colocarem a imagem do Papai Noel, o pai dos doentes, né? Também não vamos entrar na questão histórica, quando começou o ano, mas lembrando que a própria palavra, o nome Noel, né, de Papai Noel, é uma negativa do próprio Deus, porque é não em inglês, e El é Deus em hebraico. El sempre é Deus em hebraico. Se você parar para perceber, a maioria dos homens de Deus tem no seu nome El, Emanuel, Daniel. Aliás, às vezes nem sempre termina com El, às vezes começa como Elias, Elias. E portanto, o nome Papai Noel é uma negação, é um falar não a Deus, não a Deus, não Deus, é um não a Deus, amém? O próprio nome, tá? Então no versículo 7, se não me falha a memória, a gente nem leu nem como leitura de auditório nem agora, disse que, e ela, Maria, a jovem Maria, que deveria estar com cerca de 15 anos nesse momento, eu disse cerca de, e ela deu à luz a seu filho primogênito, primeiro filho, que indica que ela teve outro. E tem um teólogo aí sabático, né? Diz que José era bem mais velho e os filhos de Maria já eram filhos de José do primeiro casamento dela. Esse texto, ele diz claramente que Maria deu à luz seu filho primogênito, não unigênito. Se é primogênito, porque é o primeiro filho dela. Se é o primeiro filho dela, porque ela teve outros. Como eu disse que não ia entrar em questões muito teológicas, né? Mas é difícil, às vezes não tem como. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mas deixa eu vos dizer que até hoje, nos natais que o mundo comemora mesmo e bemora, não há lugar para Jesus. Naquele dia do nascimento de Cristo não havia lugar para eles na hospedaria, tanto que o parto foi feito em um curral, e colocaram numa manjedoura. Ele nasceu onde ficava, onde dormiam os animais, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até hoje, em muitas casas não há lugar para Jesus. Em muitos natais não há lugar para Jesus. Mas deixa eu vos dizer que o Natal não é bebedice. O Natal não é vinho. O sentido do Natal não é o álcool. O sentido do Natal não é a glutonaria. O sentido do Natal não é a noitada. O sentido do Natal não é as farras. O sentido do Natal não são as bagunças. O sentido do Natal não é trocas de presentes. O sentido do Natal não é ajuntamento. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. É porque eis que vos trago, diz o anjo, boas novas de grande alegria. O nascimento de Jesus são boas novas de grande alegria para aqueles que o recebem, para aqueles que permitiram que Jesus nascesse neles. Aliás, deixa eu vos dizer que Jesus nasceu nesse dia aqui, dito e lido em nossa leitura, tanto introdutória como leitura básica para a nossa mensagem. E Jesus nasce até hoje em muitos corações. É verdade. Enquanto para muitos não há lugar para ele nascer, em muitas casas, em muitos corações, há lugar para Jesus. Ontem mesmo, na verdade, na noite de ontem para hoje, quase meia-noite, entre familiares, parentes e amigos, né?
nós fomos chamados para orar, consagrar a mesa, agradecer pela ceia, ia dar meia-noite, de ontem para hoje, do dia 24 para o dia 25, e eu falei em 2, 3 minutos sobre o verdadeiro sentido de Natal, do Natal, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro sentido do Natal, porque Jesus Cristo nasceu, e quando Jesus Cristo nasce de uma vida, o pecado tem que morrer. Quando Jesus Cristo nasce numa vida, a tristeza tem que morrer. Quando Jesus Cristo nasce, a depressão morre. Quando Jesus Cristo nasce num coração, irmãos, o ódio morre. Quando Jesus nasce, irmãos, a angústia morre. Quando Jesus nasce, a dúvida morre. Quando Jesus nasce, irmãos, o mal tem que morrer. Agora, quando Jesus nasce em cada coração, algumas coisas também nascem. Quando Jesus nasceu na minha vida, no dia 11 de novembro de 84, algumas coisas nasceram juntamente com Ele em mim. Porque quando Jesus nasce numa vida, a vida eterna nasce. Quando Jesus nasce numa vida, a alegria nasce. Algumas pessoas me perguntam, né? Pastor, como que o senhor é tão alegre? Só vive rindo, brincando. Alguém pode brincar e dizer, é por causa da família, uma família compacta, harmônica, unida, é por causa da esposa, dos filhos, da filha da minha filha. Deus tem me permitido ver a minha segunda e terceira geração. É por causa de tudo isso? É também, mas o principal não é isso. O principal é porque Jesus nasceu em mim. Eita! Porque Jesus nasceu. Amém? E quando Jesus nasce, a alegria nasce. Quando Jesus nasce, a paz tem que nascer. A paz tem que nascer. Quando Jesus nasce, irmãos, numa vida, num coração, quando a esperança nasce, a fé nasce, isso nasce e cresce em nós a cada dia. E se nós pudéssemos parar, se o tempo nos permitisse, somente para falar o que morreu quando Jesus nasceu em nós e o que nasceu em nós e nasce a cada dia quando Jesus nasceu em nós, são muitas as coisas que você sabe. Porque muitas coisas morreram em você. As noitadas morreram, as farras morreram, os vícios morreram, a maconha, a cocaína, as bebedices morreram, né? E os vícios morreram. E quando Jesus Cristo nasce, a liberdade nasceu. Eita! A libertação nasce em nós. Porque Jesus nasceu em cada coração. Jesus nasceu em cada coração. Louvado seja Deus. A história que lemos em Lucas 2 e a passagem que Natan leu como palavra de saudação na sua oportunidade em Mateus 1 são os registros do Novo Testamento do nascimento de Jesus. Lucas é mais detalhista, ele fala isso no seu livro mesmo, no capítulo 1, versículo 4, e nós temos ali algumas características muito importantes, já compartilhamos com os irmãos aqui, mas eu queria falar sobre alguns personagens do verdadeiro Natal, que o verdadeiro Natal está registrado aqui, nesses textos de Mateus 1 e Lucas 2 que eu mencionei, digo e repito. E nós temos alguns personagens ali que nós poderíamos destacar. Vou falar dos dois livros, dos dois capítulos, dos dois evangelistas, Mateus e Lucas. Vocês podem me ajudar a pegar. Deus é um dos personagens do verdadeiro Natal, enviando o seu filho. Os magos, está lá em Mateus, Natan leu, capítulo 1, também são outros personagens do verdadeiro Natal, né? Nós temos Maria, a mãe de Jesus, a pura, a jovem, a Virgem Maria, até então,
E o anjo também disse, não me falha a memória, em Mateus 1, para que José não tocasse em Maria até que Jesus nascesse. E ela tem Jesus lá, o seu filho primogênito, e depois ela tem outros filhos de José. Aliás, alguns homens são mencionados nomes, um chamado José, o nome do próprio pai, o outro Tiago, que foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, um chamado Judas, que escreveu a última carta, que é o penúltimo livro das Escrituras, aquele livro pequeno, de um capítulo único, antes do Apocalipse, é irmão de Jesus. Simão, também um outro irmão de Jesus, e diz o texto sacro, e todas as suas irmãs. Amém? Então Maria é outra personagem do verdadeiro Natal. O outro, é lógico, o próprio José, né? Mas qual o principal personagem? Eu falei uns 5 ou 6, eu acho, do verdadeiro sentido do Natal. Qual o principal personagem? O próprio Jesus. É porque vos nasceu um menino, e vão ver a criança envolta em panos. Jesus Cristo é o principal personagem do Natal. Mas existe um outro personagem que ninguém fala, e eu vou deixar você arriscar. Só viver um risco. Eu vou deixar você chutar. Quem sabe você acerta. Você sabe qual o outro personagem do verdadeiro sentido do Natal? Alguém quer falar? Alguém quer arriscar? Sem medo de errar? Sem medo de ser feliz? Qual é? Deus Pai, já falei, foi o primeiro. Muito bem. O diácono Carlos Eduardo acertou. Você é o sentido, também é o sentido do Natal. Por quê? Porque Jesus nasceu por você. Porque Jesus viveu por você. E porque Jesus morreu por você. Então você também é o sentido do Natal para Deus, para o Senhor, para Jesus Cristo, porque Ele veio por você, Ele nasceu para te salvar, Ele viveu para te salvar, Ele morreu para oficializar a tua salvação. Quando Ele disse na cruz, e Ele nasceu para isso, e Ele disse: está consumado, estava consumado esta nossa tão grande salvação. Portanto, você, diácono Carlos Eduardo, você, irmão e irmã, você, eu, nós somos também o sentido do Natal, do verdadeiro Natal. Amados, e no Natal, no aniversário, o que a gente faz geralmente com o aniversariante? A gente presenteia. E com Jesus, amados, como que nós podemos presenteá-lo? Podemos presentear o Senhor entregando, dando a nossa própria vida, o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos tesouros, devolvendo a Ele, na verdade, o que Ele mesmo nos tem dado, e se dá a Ele como presente, porque Jesus nasceu. E se no Natal, comemoramos, celebramos o seu nascimento, nós precisamos, de fato, de verdade, destacar a sua presença e nos entregar a Ele como presente, separando sempre para Ele, dizendo: Senhor, poderia não haver lugar para o Senhor lá na hospedaria, mas há lugar para o Senhor na minha vida, há lugar para o Senhor na minha casa, há lugar para o Senhor nos meus estudos, há lugar para o Senhor na minha escola, há lugar para o Senhor na minha faculdade, há lugar para o Senhor no meu trabalho, há lugar para o Senhor na minha agenda, há lugar para o Senhor nos meus hobbies, há lugar para o Senhor nos meus passeios, há lugar para o Senhor no meu lazer, há lugar para o Senhor no meu coração, há lugar para o Senhor nos meus sentimentos, há lugar para o Senhor no meu tempo,
há lugar para o Senhor, há lugar para o Senhor, há lugar para o Senhor. Amém? Mas eu vou caminhar para o final. E vou falar. Porque eu já disse aqui uma vez, aliás, algumas vezes, que Deus é criador, que o homem é inventor e que o diabo é o quê? Imitador. E olha como ele é imitador barato. Faz de tudo para ofuscar o brilho do Senhor Jesus, que é verdadeira, brilhante estrela da manhã. Mas olha o que Satanás faz com o Papai Noel. Para ele sim, o Papai Noel ser a figura principal do Natal, colocando a principal pessoa, Jesus Cristo, de lado. Vamos lá, Natan? Olha só, Jesus, ele tem cabelos brancos, cabelos e barbas brancas. Bota aí, Natan, Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Papai Noel também. Acerca de Jesus, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Papai Noel também, a sua figura vem de cabelos brancos e barba branca. Outra, Jesus, ele veste um manto vermelho, tinto de sangue. Papai Noel também. Papai não é Deus também. Coloca aí, Natan. Jesus veste um manto vermelho. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne. João 1:1. No princípio era Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus veste um manto tinto de sangue, vermelho escarlate. E se não me falha a memória, a partir do ano de 1931, eu não gosto de fazer propaganda, ano que vem vai fazer 20 anos que eu não tomo refrigerante, e o que dizem que é o melhor refrigerante, na verdade é o pior, né? Esse refrigerante pegou o Papai Noel como garoto propaganda, e antes ele vestia azul, e passou a vestir-se de vermelho. Olha como o diabo é imitador e faz de tudo para apagar a figura de Cristo no Natal, destacar a figura de Papai Noel. Terceiro ou quarto, Jesus trabalhou como carpinteiro. Marcos 6:3, Natan. Jesus era carpinteiro, filho de José, também carpinteiro. O pai tinha o costume de colocar o nome do seu primeiro filho, o mesmo nome dele. Sabia disso? Por isso que o anjo falou assim, Mateus 1:21, falou para José: e o seu nome, o nome do bebê será Jesus. Como quem diz, não José, Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Amém? E o pai também tinha o costume de ensinar a sua profissão a seus filhos. E Jesus aprendeu a carpintaria. Diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós as suas irmãs? Nós até falamos desse texto. E Papai Noel também diz que tem uma fábrica, a lenda, a fábula do Papai Noel. Mas diz Paulo a Timóteo que nos últimos dias as pessoas dariam ouvidos a fábulas, do que prefeririam ouvir a verdade. Amém? Então dizem que Papai Noel tem uma fábrica de brinquedos de madeira, ou seja, uma carpintaria. Jesus é onipotente, ou seja,
Ele tem todo o poder. Apocalipse 9:6, Natan. Também me lembrei agora de Mateus 28:18, que ele diz que todo o poder me é dado nos céus e na terra. Mas naquele... Não, peraí, Natan, acho que é Apocalipse 19:6, meu filho. Diz que ele tem todo o poder. Então ouvi como que uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E repito, Mateus, confere se não é, 28:18, Jesus diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra. E o Papai Noel também dizem que ele é poderoso, que ele pode entregar todos os presentes a todas as crianças do mundo ao mesmo tempo. Outra, Jesus é onisciente. Jesus conhece todas as coisas. Hebreus 4:13. Tem outros textos, mas vou ficar com esse. Diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar conta. Jesus sabe de todas as coisas. E dizem, ou diz a fábula, o conto, a história com E, que Papai Noel sabe se a criança foi boa ou má durante todo o ano. Quer ver mais uma? Jesus é onipresente. O Senhor está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A fábula vai tentar dizer que Papai Noel também está. Só que você vai ver aí algumas reportagens, né? Horário de visita a Papai Noel no shopping tal. Não vou dar nome também de shoppings para não fazer propaganda. Mas está aqui em Niterói, no Rio, várias capitais de várias cidades, né? Ó, de 8 às 12. Aí de 12 às 13, o Papai Noel tem que sair para almoçar. E volta de 13 horas até as 22. Para tirar foto, para tirarem as fotos, né, com as crianças, com o Papai Noel. Ele tem que sair para depois ter que voltar. Ele tem o horário de chegar e o horário até o ponto que ele pode ficar. Jesus não. Jesus é onipresente. Jesus está conosco todos os dias, o dia todo. Está presente em nossas vidas. Nunca nos deixa. Mesmo quando nós o deixamos, Ele não nos deixa. Mesmo quando pensamos que estamos sozinhos. Sabe por causa de quê, irmão? Porque às vezes você olha para frente, às vezes você olha para o lado, às vezes você olha para trás e não vê ninguém, mas você esquece de olhar para cima, de olhar para o céu, da onde vem a tua tão grande salvação, o teu Salvador que nunca te deixa, que sempre esteve, está e estará com você. Amém? Jesus, Ele distribui dons. Coloca aí, Natan, Efésios capítulo 4, versículo 8. Papai Noel distribui presentes, mas Jesus distribui dons. O que é mais importante? O que é mais importante? Jesus distribui dons. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Concedeu dons aos homens. Cada um de nós, grava isso aqui, cada um de nós tem no mínimo um dom. Porque Ele não deixa nenhum dos seus sem dom, sem dons. E deixa eu falar, Natan, se der para colocar, nos dons espirituais, 9. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10. No mínimo um você tem. Aliás, sabe por causa de quê? Porque o 7, Natan, e o 11, vai dizer assim, quer ver? Olha,
A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Aí tem os 9 dons do 8 ao 10. Aí o 11 fala assim, olha: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Mas há também os dons ministeriais, Natan. No mesmo capítulo 4 de Efésios, a gente leu o 8, agora eu quero destacar o 11, porque Deus deu dons, dádivas, presentes celestiais à igreja. Olha o que está escrito: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O Senhor, além de conceder dons espirituais, também concede dons ministeriais. Mas há outro, Natan, um terceiro que eu gostaria de destacar: ele também concede, outorga, doa dons auxiliares. Coloca Romanos 12, 6 a 8, se não me falha a memória. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou que ensina, esmere-se no fazê-lo; o que exorta, faça com dedicação; e o que contribui, com liberalidade; e o que preside, com diligência; e quem exerce misericórdia, com alegria. Mas além dos dons espirituais, além dos dons ministeriais, além dos dons auxiliares, lemos todos aqui registrados, ele também concede dons naturais. Eita! Aí vem a fábula, a mentira. E quem é o pai mesmo da mentira? João 8, 44. Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Nós sempre ensinamos nossos filhos, eu tenho certeza que a minha filha e o meu genro vai ensinar a nossa netinha Maitê, os presentes que eles ganham no Natal foram dados por papai, por mamãe, com a ajuda do papai do céu, jamais do Papai Noel. Amém, irmãos? Vamos para mais uma para caminhar para o final. Vamos para mais uma. Então Jesus, ele distribui dons aos homens. Papai Noel, diz a lenda, que dá presente. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Como eu disse, eu perdi o meu esboço, né? O meu esboço da mensagem do Natal. Papai Noel geralmente entra na casa por onde? Pela chaminé. Jesus bate a porta da frente. Esse que eu estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Papai Noel entra em silêncio. Quem entra por trás, quem entra escondido, quem entra em silêncio é quem? Ladrão. É ladrão. É ladrão. Jesus não. Jesus, ele bate a porta, ele não arromba a porta, ele chama a porta, ele não põe a porta abaixo, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele comigo. Na oração de ontem, dando meia-noite, entre, repito, familiares, parentes e amigos, eu cheguei sem conhecer muita gente, né? Mas já cheguei dando noite de paz para todos, paz seja convosco. A ceia foi americana, guardei na mesa o que trouxemos, o que levamos, e fui cumprimentar um a um a mesa, dando a paz a cada um, me apresentando, conhecendo. E durante a oração,
eu propus que convidássemos Jesus a ceiar conosco, a estar conosco, a sentar à mesa conosco. Olha que privilégio você sentar à mesa com um aniversariante, como causador, originador, como o verdadeiro sentido daquela festa, o verdadeiro sentido do Natal, Jesus Cristo. Eu sempre peço e chamo que o Senhor esteja à mesa conosco, que o Senhor abençoe o nosso pão, que o Senhor multiplique em todas as mesas. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Papai Noel dizem que carregou um saco de presentes nas costas. E Jesus carregou a cruz nas costas por cada um de nós. Carregou e levou os nossos pecados para nos dar a paz, para nos garantir esta tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A mesa dos presentes está sendo trocada agora pela mesa da ceia, para o nosso pós-culto. Mas tudo isso que temos feito, que fazemos e que vamos fazer, é para a glória de Deus, é para o louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro sentido do Natal. Amém? Então, para mais uma, Jesus, o homem histórico, Jesus é a verdade verdadeira, me perdoe a redundância, é a verdade absoluta. Bota aí dentro, João 14, 6. Diz assim: respondeu Jesus e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade. Papai Noel é a fábula mentirosa, é a mentira. Coloca aí, Natan. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e versículo 7. Diz assim: nem se ocupem com fábulas sem fim, que antes promovem discussões no serviço de Deus na fé. Amém? Não se ocupem com fábulas, ocupem-se com Jesus, a verdade absoluta. Jesus disse me lembra aí, João 8, 36 e 32 e 36. Ele diz no 36: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz no 36, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eita! A verdade, dizem aí, pode doer, mas liberta. A verdade, que é Deus, ela é libertadora. Quando eu ouvi esta verdade, em novembro de 84, eu estava com 15 para 16 anos de idade, viciado em algumas drogas, proibidas e não proibidas. Mas a verdade me fez ver que eu era um grande pecador, com quase 16 anos, e que eu precisava do grande Salvador, que é Jesus Cristo. E esta verdade aceita por mim me libertou, e até hoje livre estou. Louvado seja Deus. Penúltimo lugar, Natan. Jesus, ele senta-se em um trono, o trono à destra do Pai. Apocalipse 5:1 e Hebreus 1:8 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos.
Hebreus 1:8 diz: mas acerca do Filho de Jesus, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é cetro do seu reino. Satanás também senta-se numa cadeira, Satanás, mas né? Transfigurado de Papai Noel, senta-se também numa cadeira chamada cadeira trono. Até isso, para imitar o Senhor Jesus Cristo e ofuscar o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. Agora a gente termina dizendo que nós somos convidados, chamados a chegar ao trono da graça do Senhor Jesus e a expor a Ele as nossas necessidades. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da sua graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Papai Noel também chama as crianças sentadas no seu trono, nos seus centros comerciais, chama as crianças para virem até ele, fazerem seus pedidos, contarem as suas necessidades. Mais uma, amados, eu tinha notado, algumas outras coisas, e às vezes a gente se lembra aqui de uma ou de outra. Olha só, quando uma criança chega até perto, próximo, vai ao colo do Papai Noel, qual é a primeira pergunta que o Papai Noel faz para ela? Qual é o seu nome? Jesus conhece seu nome. Antes de você ter ele já sabia. Eita! Conhece toda a tua história de vida. Ele sabe de todas as coisas, do que você precisa, do que você necessita. Tá aí. Eu termino como comecei a mensagem desta noite, desse culto de Natal. O Cristo do céu ou o Papai Noel? Quem você escolhe? Quem você escolhe? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra?